Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, na semana que vem vocês têm avaliação de ciências, né? E nós estamos estudando em ciências sobre as misturas, as transformações que essas misturas podem sofrer, né? Devido a muitos fatores naturais, né? Também. E agora a gente vai dar uma revisadinha e fazer mais algumas atividades no caderno de atividades de vocês. Então, aqui no início desse capítulo, nós tínhamos lá na página 58 a atividade aqui sobre as misturas e transformações, né? Nós vimos que as misturas podem ser formadas por substâncias em diferentes estados físicos, ou seja, elas podem ser sólidas, líquidas e gasosas, né? Então, aqui nessa atividade, vocês pintaram os quadrinhos com a cor que tinha aqui, dependendo do tipo de substância que aparecia. Então, de acordo com o estado delas. Então, onde tem sólido e sólido, vocês iam pintar de azul, né? Que era aqui, então, os grãos, né? Onde tinha sólido e líquido, que é aqui, vocês iam pintar, então, de roxinho. E onde tem o sólido e o gasoso, aqui na fumaça, porque aqui, ó, os palitos são sólidos e a fumaça aqui é gasosa, né? Aqui na questão 2 dizia assim: a respeito dos diferentes tipos de misturas, classifique as afirmativas corretas com C e incorretas com I. O ar que respiramos é formado por uma mistura de gases. É verdade, né? Então, nós sabemos que no ar que respiramos não existe só o oxigênio. Existe uma mistura de gases. O refrigerante é uma mistura entre substâncias líquidas e gasosas. Também é verdadeira. Então, aquelas bolinhas que saem quando a gente abre a garrafa do refrigerante, né? É por causa do gás que é colocado junto com o líquido. A água mineral com gás também. Então, se o refrigerante não tivesse gás, ele seria apenas uma mistura de água com corantes, com açúcar, né? Ficaria bem enjoativo. A gente não sente tanto açúcar devido ao gás que é colocado. As substâncias sólidas não podem se misturar com substâncias líquidas. Então, essa é falsa, incorreta, porque podemos, né? Podemos misturar sólido com líquido. No caso do arroz, quando a gente vai cozinhar, a gente coloca água, né? Então, quando a gente coloca o pó do café na água, ele forma o café, o chá mesmo, né? Quando coloca as folhinhas lá e a água, ele se mistura, né? O líquido com o sólido. A outra diz que a água do mar não é uma mistura, que é substância pura. Essa também é incorreta, né? Porque a gente sabe que tem muitas misturas na água do mar, né? Inclusive o sal e outros minerais também. A água pura é somente a água destilada, né? A 3 diz assim: assinale a opção que contém exemplos de substâncias que poderiam formar uma mistura de metais chamada de liga. Então, mistura de metais que se chama liga, aqui nesse caso é o ouro e a prata, quando os metais se misturam, então, tá? Na página 59, ainda sobre as misturas e as transformações, então aqui, ó, as misturas podem ser entre substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. Considerando o estado das substâncias que compõem cada mistura, ligue as formas de separação correspondentes. Vocês lembram, né, que para separar misturas, para cada tipo a gente tem uma forma diferente que pode ser usada. Nem sempre é possível fazer da mesma maneira para todos os tipos de substância. Então, como que eu separo o sólido do líquido? Por evaporação. Nós vimos lá, né, o caso do sal marinho, que eles colocam lá nas salinas uma quantidade rasa de água, pequenas lagoas, né, formadas com a água do mar, até que a água se evapore e seque somente ao sol somente o sal, né? O sólido do sólido, como que eu separo? Como uma catação manual, como nos grãos, né? Separar os grãos do feijão dos outros que estão inteiros. O sólido do gasoso, com filtros de ar, né? Então, por exemplo, a fumaça dos automóveis, das chaminés de empresa, de indústrias, para não sair muita fuligem, muita sujeira, elas têm que ter, né, filtros de ar, né, nos seus
escapamento, nos chaminés, para evitar que contamine demais, né, o ar. Então, é separado a parte sólida que vai junto com a fumaça da parte gasosa. A questão 5 aqui mostrava alguns brinquedos. Daí diz lá assim, ó. Leia as seguintes situações e indique o método de separação de mistura mais adequado para cada uma delas. Então, brincando com os amigos, vocês decidiram separar as peças de brinquedo. Como que faria isso, então? Catando cada peça manualmente, né? Porque elas são de plástico, então o ímã aqui não funcionaria, somente se fosse metal. Para separar metal de outras coisas, a gente usa o ímã. Daí pode ser que funcione, né? Mas não com o plástico. A professora preparou o suco de maracujá, mas quer retirar as sementes. Para isso, a gente vai fazer o quê? Peneirar, né? O suco. Porque aqui, para separar o sólido do líquido, posso usar a peneira. Nesse caso aqui, eu separei o sólido do líquido com evaporação. Nesse caso aqui, usando a peneira. Você resolveu fazer castelo de areia no parquinho, mas está cheio de folhas. O que você pode fazer para separar as folhas? Posso peneirar a areia, porque o ímã não vai atrair as folhas, né? Agora, nós vamos aqui na página 60, vamos resolver essa questão aqui, ó. A respeito das transformações da substância, assinale a alternativa que completa corretamente cada frase. Ao cortarmos um bolo, realizamos uma transformação. Que tipo? Física ou química? Então, quando nós cortamos o bolo, nós fazemos uma separação física, porque a composição do bolo permanece a mesma, né, após o corte. Não vai mudar a composição do bolo, vai mudar somente a forma física, tá? O bolo é uma mistura, mas aqui eu não vou separar, né, essas misturas. A mistura aqui não pode ser separada mais. Então, é apenas uma transformação física. O bolo vai continuar tendo o mesmo aspecto, a mesma formação dele. Então, aqui, física. Uma árvore que se quebra e cai é um exemplo de transformação também. Essa transformação é física ou é química? Então, é física porque os componentes da árvore continuam o mesmo, né? Então, aqui, será que química porque ocorre uma modificação dos componentes? Não, só mudou a forma física da árvore, né? Então, a transformação também é física. Na 7 diz assim, ao ser assada, a carne de frango sofre uma transformação. Observe a imagem ao lado e faça o que se pede. Assinale o tipo de transformação sofrida pela carne de frango, depois justifique sua resposta. Então, aqui ela está mostrando a parte aqui, a carne crua, e aqui a parte com a carne assada. Essa transformação aqui foi química ou física? Nesse caso, eu posso colocar aqui que a transformação foi química, porque alterou, né, aqui a composição, né? O que aconteceu? Então, nós podemos dizer aqui, ó, que com o cozimento ocorre a modificação das substâncias que formam o frango, ou seja, vai ser alteradas as características do frango. Então, houve uma transformação química porque modificou as substâncias que formam o frango, né? Alterou as características. Escreva um outro exemplo desse tipo de transformação. Então, nós temos o exemplo, por exemplo, do ferro, né? Quando a gente deixa na chuva, ele pode enferrujar, há uma transformação química. A queima de um papel, quando eu queimo, também ocorre uma transformação química. Quando eu como um alimento, né? Enquanto ele está na boca, eu mordo, ele apenas sofreu uma transformação física, se quebrou. Mas no momento que a saliva, o estômago começam a digerir esse alimento, já está tendo uma transformação química. Eu posso citar também a digestão aí, né? A questão 8 é sobre as transformações reversíveis e irreversíveis que a gente viu na apostila. Então, diz lá, marque X nas alternativas corretas. Sementes digeridas por aves passam por transformação irreversível, pois não podem retornar sua aparência inicial. O que vocês acham? É verdade, né? Depois que ela é digerida, ela vai se transformar lá nas fezes, né? No cocô da ave. Então, não vai voltar a ter a sua aparência.
A outra diz que em uma transformação reversível, o material não retorna à sua aparência inicial. Errado, né? Porque se ela é reversível, é porque ela pode retornar a seu estado inicial, a sua aparência inicial. E a outra diz que ao ser apontado, um lápis sofre uma transformação irreversível. Essa é correta, porque se eu apontei o lápis, eu cortei, né, parte dele, então ele não voltará a ser como era. A 9 diz assim: leia o texto e em seguida faça o que se pede. A estátua de Vênus de Milon, criada pelo artista Alexandre de Antioquia, foi esculpida na Grécia Antiga e representa Afrodite, a deusa do amor e da beleza da mitologia grega. Feita em mármore branco, um tipo de rocha, a estátua tem cerca de 2 metros de altura. Então, Vênus de Milo, acho que é Milo, no Museu do Louvre, em Paris, na França. Aqui diz: grife no texto o nome do material usado para fazer a estátua de Vênus de Milo. Qual que foi o material que eles usaram aqui, ó? Veja lá o que diz, que ela foi feita na Grécia Antiga, aqui, ó, feita em mármore branco, um tipo de rocha. Então, vocês vão grifar aqui, feita em mármore branco. Se quiser grifar até rocha, também pode. Então, mármore é um tipo de rocha. Agora diz assim: ao esculpir a estátua, ocorreu alguma alteração das substâncias que compõem a rocha? Justifique. Então, não houve alteração da substância, então houve uma mudança física, né? Não houve uma transformação química. Então, por quê? Ao esculpir a estátua, somente o formato da rocha foi alterado. Então, não foi alterado a composição, somente o formato da rocha. Então, ela é uma transformação física, né? E é irreversível, a rocha não vai voltar a ser como era. Então, que tipo de transformações a rocha sofreu ao ser esculpida? Física ou química? É reversível ou irreversível? Foi uma transformação física, né? E não pode ser reversível, né? Ela não vai voltar a ser como era essa rocha. Por mais que eu quebre, né? Ela não vai voltar ao estado original dela. Então, aqui agora eu tô com o gabarito aqui para vocês irem conferindo aí, se vocês já tinham corrigido no caderno de atividades de vocês, para vocês poderem estudar também, né? Então, está aqui as respostas. Precisar parar o vídeo, vocês podem ir parando. Então, aqui da página 58, da página 59, vou aumentar aqui. 59, aqui dá 60 que a gente fez hoje, então, do bolo aqui uma transformação física, da árvore também, no frango a transformação foi química, né, porque as substâncias que formam o frango foram alteradas, né, então houve uma modificação, então ocorreu uma transformação química. Outros exemplos de transformação, então, o cozimento de um alimento, o ferro, quando fica na umidade, causa a ferrugem, como vocês fizeram na experiência de vocês com a palha de aço, deu para ver isso, né? A queima de um papel, da madeira, a digestão do alimento. Aqui, então, a número 8, aqui, as afirmativas corretas. E aqui, da rocha, que ao esculpir a estátua, somente o formato foi alterado. Então, a transformação física, né? Que é irreversível. Então, a gente, na próxima semana, a gente corrige lá a experiência de vocês, aquela página da apostila que vocês iam responder de acordo com a experiência, porque a prof achou melhor falar aqui sobre o que a gente já tinha visto na apostila, como uma revisão para vocês para a avaliação da semana que vem. Ok? Então, vocês desta semana já tem lá como tarefa e nota livre, né? Aquela atividade da experiência, postar a foto lá e a página que a prof sugeriu de tarefa. Então, esta aqui vocês não vão precisar postar, ok? Só estudar para a provinha semana que vem. Beijo, então, até a próxima aula.